Atualmente, Nova York enfrenta uma série de desafios que ameaçam o seu status de prosperidade e riqueza, podendo levá-la a um caminho semelhante ao que Detroit experimentou no passado. A cidade foi impactada por uma profunda crise econômica e pela pandemia de Covid-19, além da inflação, da dívida pública e do êxodo populacional, que estão entre os fatores que podem levá-la à beira do colapso. Analisar as realidades ocultas e os eventos que precipitam essa situação é crucial para entender as possíveis consequências não apenas para Nova York, mas também para o restante do país. A crise de Nova York provocou um êxodo massivo de pessoas em busca de oportunidades em outros estados, como a Flórida e o Texas, que oferecem um clima mais favorável para negócios e empreendedores. Isso é devido ao alto custo de vida e salários insuficientes na cidade. O salário médio em Nova York é cerca de US$ 84.000 por ano, mas o custo de vida pode variar entre US$ 2.000 e US$ 7.000 por mês para uma família de duas pessoas, deixando muitos lutando para acompanhar. A busca por emprego também se tornou complicada, com uma taxa de desemprego de 9,1% em dezembro de 2022, a mais alta desde 1983. A atividade econômica diminuiu em 3,5%, especialmente no setor de turismo, que sofreu uma queda de 80% desde o início da pandemia, resultando no fechamento de milhares de negócios. Além das razões econômicas, muitas pessoas deixaram Nova York por motivos pessoais ou familiares, procurando cidades ou estados com menor densidade populacional, menor pressão fiscal e uma melhor qualidade de vida, inclusive optando por se mudar para outros países como Canadá ou México. Esse êxodo em massa teve um impacto negativo no mercado imobiliário de Nova York, com os preços das casas reduzidos em 12% em 2022, as vendas diminuíram em 40% e os aluguéis caíram em média 20%. Muitos proprietários estão oferecendo incentivos para atrair inquilinos, com meses de aluguel grátis ou descontos. Nova York está enfrentando uma grave crise financeira, com vários indicadores alarmantes refletindo a magnitude do problema. Prevê-se um déficit orçamentário de US$ 1 bilhão para 2022 e uma diminuição de US$ 11 bilhões na receita total no ano fiscal. Embora em 2022 a situação tenha melhorado temporariamente, devido a receitas fiscais inesperadamente altas, ajudas governamentais e rendimentos recordes de pensões, muitos desses fatores estão começando a reverter. O prefeito Eric Adams admitiu que a cidade está se preparando para enfrentar uma tempestade financeira perfeita. Ele pediu às agências municipais que reduzam despesas e cortem serviços. Entre as medidas que estão sendo consideradas estão a demissão, o congelamento salarial de milhares de funcionários públicos, a redução ou eliminação de programas sociais e educacionais e o aumento ou criação de novos impostos. Essas medidas podem ter consequências negativas no crescimento econômico e no emprego, agravando ainda mais a situação da cidade. Além disso, podem gerar descontentamento social e menor confiança nas autoridades locais. Nova York também pode enfrentar processos legais ou intervenção federal se não conseguir cumprir suas obrigações financeiras. A crise financeira também levou a um aumento significativo na dívida pública da cidade, atingindo níveis sem precedentes. No final de 2022, a dívida municipal ultrapassou os US$ 110 bilhões, representando um aumento de 17% desde o início da pandemia de Covid-19. Essa carga de dívida ameaça a solvência futura da cidade e limita sua capacidade de investir em infraestrutura, educação e serviços sociais. Antes de continuar, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. A crise econômica em Nova York teve um impacto devastador na cidade, especialmente em termos sociais. A pobreza aumentou, afetando quase um quinto dos nova-iorquinos, devido aos altos custos de moradia, à instabilidade no emprego e aos efeitos prolongados da pandemia de Covid-19. A desigualdade de renda também é alarmante, com uma diferença significativa entre ricos e pobres que ameaça a coesão social. A educação foi gravemente afetada pelos fechamentos de escolas devido à pandemia, agravando a disparidade educacional entre estudantes de diferentes níveis socioeconômicos. E os cortes orçamentários pioraram a situação, limitando o acesso a programas educacionais essenciais. A insegurança alimentar é outra preocupação importante, com muitas famílias lutando para obter alimentos nutritivos devido à crescente demanda e à redução das doações disponíveis. A deterioração dos serviços de saúde mental levou a um aumento nos problemas de saúde mental, especialmente em comunidades de baixa renda.
afetando a população com estresse, ansiedade, depressão e suicídio. O problema da habitação também é urgente, já que pessoas de baixa renda continuam enfrentando dificuldades para encontrar moradias acessíveis e seguras, apesar da queda geral nos preços de imóveis e aluguéis. Nova York enfrenta uma crise humanitária sem precedentes devido à chegada massiva de imigrantes desde abril de 2022. A maioria deles venezuelanos e centro-americanos, que fogem de situações de crise, violência ou pobreza em seus países de origem. A cidade, que recebeu mais de 22 mil migrantes neste período, declarou estado de emergência e alocou recursos para fornecer ajuda básica aos recém-chegados, como comida, roupas, produtos de higiene e cuidados médicos. No entanto, esses recursos são limitados e não podem atender a todas as necessidades dos migrantes, nem garantir sua integração social e econômica na cidade. Os migrantes enfrentam muitos obstáculos para acessar documentos, empregos, moradia ou saúde, e muitos dependem de assistência humanitária fornecida pela cidade ou por organizações não governamentais. Alguns recebem acomodação temporária em hotéis ou barracas, enquanto outros são obrigados a viver em abrigos ou nas ruas. A crise humanitária também tem um impacto negativo na convivência social e na segurança pública de Nova York. Alguns setores da população manifestaram rejeição ou medo em relação aos migrantes, acusando-os de tirar oportunidades ou serviços dos cidadãos locais. Também foram relatados casos de discriminação, assédio ou violência contra migrantes por parte de grupos xenófobos ou racistas. A situação pode piorar se o fluxo de pessoas cruzando a fronteira sul dos Estados Unidos continuar a chegar em Nova York em ônibus financiados por organizações beneficentes ou por governos estaduais republicanos que buscam transferir o problema migratório para territórios democratas. A crise financeira em Nova York reflete-se em uma preocupante dívida pública, um indicador alarmante que limita a capacidade de investir no desenvolvimento econômico e social. Até o final de 2022, a dívida pública total da cidade ultrapassou os 110 milhões de dólares, aumentando em 17% desde o início da pandemia. A maior parte dessa dívida provém de títulos emitidos para financiar projetos de infraestrutura, mas esses não geram receitas suficientes para cobrir os custos de juros e principal. Nova York depende muito dos impostos para pagar o serviço da dívida, mas as receitas fiscais diminuíram devido à recessão econômica e ao êxodo populacional. Além disso, outras despesas obrigatórias como pensões, salários e programas sociais deixam pouco espaço para investir em outras prioridades ou emergências futuras. A situação pode piorar com aumentos nas taxas de juros ou deterioração da classificação de crédito, o que encareceria o endividamento e dificultaria o acesso aos mercados financeiros. Além disso, restrições legais ou constitucionais podem limitar o endividamento da cidade. Embora tenham sido tomadas algumas medidas para reduzir o fardo da dívida, como refinanciar títulos a taxas mais baixas ou adiar projetos não essenciais, essas ações não abordam o problema estrutural. Nova York precisa de uma estratégia de longo prazo para equilibrar receitas e despesas, promover o crescimento econômico e melhorar a eficiência e transparência no uso dos recursos públicos. Caso contrário, a crise da dívida poderia ter efeitos duradouros no desenvolvimento e bem-estar da cidade. A mudança climática representa uma ameaça real para Nova York, uma cidade próspera e densamente povoada. Sua vulnerabilidade aos efeitos do aquecimento global coloca em perigo a saúde, segurança e bem-estar de seus habitantes, bem como a infraestrutura e economia da cidade. Eventos climáticos extremos, como o furacão Sandy, já causaram devastação, e recordes de neve e ondas de calor também impactaram negativamente a cidade. Embora Nova York tenha adotado medidas para se adaptar e reduzir as emissões, estas não são suficientes para evitar os piores cenários da mudança climática. O Plano NYC 2030 e a Lei de Mobilização Climática estabeleceram metas para melhorar a sustentabilidade ambiental, social e econômica. No entanto, os relatórios do IPCC advertem sobre futuros aumentos no nível do mar e nas temperaturas que poderiam ter consequências devastadoras. Para enfrentar esse desafio, é necessário acelerar a transição para uma economia de baixo carbono e aumentar a resiliência diante dos impactos climáticos. Maior investimento em energias renováveis, transporte público, eficiência energética, gestão de resíduos e infraestrutura verde é necessária. Além disso, a conscientização e participação dos cidadãos são fundamentais para alcançar uma cidade mais sustentável e resiliente às mudanças climáticas. A inflação é uma preocupação para a economia e o bem-estar dos nova-iorquinos.
Em março de 2022, atingiu 6,1%, a taxa mais alta desde 1991, impulsionada por aumentos de energia, transporte, recreação e alimentos, devido a problemas como escassez de oferta, tensões geopolíticas e maior demanda após a pandemia. Embora menor que a taxa nacional de 8,5%, ainda é preocupante. Alguns componentes do IPC têm menos peso em Nova York, explicando a diferença. A alta proporção de habitações alugadas na cidade ajuda a mitigar o impacto do aumento dos preços. É importante destacar que a inflação varia em diferentes áreas metropolitanas do país, com Nova York ocupando o 9º lugar em março de 2022, enquanto outras cidades experimentam taxas mais altas. A inflação tem efeitos negativos na economia, encarecendo custos e desincentivando o investimento e consumo, reduzindo o crescimento. Prejudica setores com menos recursos, afetando a distribuição de renda. Para combatê-la, o Banco Central aumenta as taxas de juros para reduzir o dinheiro em circulação e conter a demanda. Mas isso não pode ter efeitos colaterais negativos. A coordenação entre políticas monetárias e fiscais é crucial para a estabilidade de preços e o crescimento econômico sustentável. A crise em Nova York tem um impacto significativo em todos os Estados Unidos, devido à sua importância econômica e social. Nova York representa 8% do PIB nacional e é um renomado centro financeiro, cultural, midiático e turístico mundial. A pandemia de Covid-19 teve um impacto maciço nos Estados Unidos, com mais de 800 mil mortes até dezembro de 2021. Nova York foi um dos epicentros da pandemia, experimentando milhares de mortes e um colapso em seu sistema de saúde. A crise econômica também atingiu o país, com uma contração do PIB em 3,4% em 2020 e uma taxa de desemprego de 14,8% em abril do mesmo ano. A crise social exacerbou problemas estruturais nos Estados Unidos, como pobreza, exclusão e discriminação. Grupos vulneráveis, como minorias raciais e étnicas, mulheres e imigrantes, foram especialmente afetados pela pandemia. A pandemia evidenciou divisões políticas profundas no país, gerando disputas entre o governo federal, governos estaduais e locais, bem como entre partidos políticos e cidadãos. A gestão da pandemia levou a uma crise institucional e minou a confiança na democracia. Além disso, os Estados Unidos enfrentam o desafio das mudanças climáticas, sendo um dos maiores emissores de gás de efeito estufa, o que causou danos significativos e afetou milhões de pessoas. Nova York enfrenta uma crise econômica e social que ameaça sua prosperidade. A pandemia causou um êxodo de pessoas, alta dívida pública e crescente desigualdade. A educação e a saúde mental também estão sendo afetadas. A mudança climática agrava a situação. Essa crise não afeta apenas a cidade, mas todos os Estados Unidos, dada sua importância econômica. A ação coordenada é necessária para impulsionar a recuperação econômica, reduzir a desigualdade e abordar os desafios climáticos. Resiliência e colaboração são essenciais para superar esses desafios e garantir um futuro próspero para Nova York. Agora é a sua vez. Você acredita que o êxodo em massa de pessoas de Nova York afetará permanentemente o futuro econômico e social da cidade? Quais medidas você acredita serem as mais eficazes que Nova York deve adotar para enfrentar a crise financeira e reduzir sua carga de dívida pública? Diante do impacto das mudanças climáticas em Nova York, para melhorar a resiliência da cidade em face de eventos climáticos extremos e reduzir sua pegada de carbono. Agora você sabe, você pode deixar suas respostas nos comentários e se você gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.